Hello, babies! Como vocês estão? Vamos lá na matemática? Que maravilha, gente! Olha só que legal nós vamos ver hoje. Conteúdo novo, tá? Hoje nós vamos ver as medidas de capacidade. Olha só fazer aqui um apanhado, né? Nos vídeos anteriores vai ter vídeo das unidades de medidas de comprimento, né? Metro, decímetro, centímetro e tal. Aí vai ter vídeos sobre as unidades das medidas de massa, que é quilograma, grama, hectograma, decagrama. E agora a gente vai ver as unidades das medidas de capacidade. Quando a gente fala em capacidade, olha que incrível. Não é você ser capaz de fazer algo, não. Não é. Mas olha só. Aprendendo o litro e o mililitro. Eita, eu já dei uma dica, hein? Para encher um vasilhame, um tanque de automóvel ou uma piscina, precisamos saber a quantidade de líquido que eles podem conter. Essa quantidade de líquido corresponde à capacidade do recipiente. Capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. Observe os recipientes abaixo. Eu vou dar aqui os exemplos. Calma que eu vou explicar. Pronto. Nós temos aí o seguinte: um copo comum, uma garrafinha de água comum e um balde comum. O copo comum tem uma capacidade para 250 ml. Você já escutou essa expressão várias vezes, tá? No seu dia a dia. De água ou suco, alguma coisa assim. Algum líquido. A garrafa, ela já tem uma capacidade de 500 ml de algum líquido. E o balde, a sua capacidade é até 5 litros. Ele cheio, é claro. O litro, que o símbolo é L, e o mililitro, que o símbolo é ml, são unidades de capacidade, mas não são as únicas. Lembra do quilo e do grama? Pronto. Essas aqui são as principais medidas das unidades de medidas de capacidade, certo? Um litro, ele é igual a 1000 mililitros, ou seja, ml. Vou já explicar por que esse ml é mililitro. Vou já explicar. Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês já estão vendo, ó, há muito tempo e agora vai só mudar de nome. Olha só. O quadro de unidades, eu não disse? O quadro de unidades, ele ajuda nas medidas de comprimento, o quadro de unidades ajuda nas medidas de massa e o quadro de unidades vai te ajudar nas medidas de capacidade, porque a medida principal sempre vai estar no centro. Vai ter 3 múltiplos, que são antes, e 3 submúltiplos, que são os menores, são depois, certo? Quem são os múltiplos do litro, que é a unidade padrão das medidas de massa? Se a professora, ou na prova, ou atividade, ou até eu mesmo perguntar para você, qual é a unidade padrão das medidas de capacidade? Aí você vai botar o litro. Pronto. Tia, isso pode cair em prova de matemática? Claro! Claro, não só cálculo. Para matemática não é só 100% cálculo, não. Ó, raciocínio também. Então, olha só. Quem são os múltiplos do litro indo do menor para o maior? Decalitro, que vale 10 litros. Hectolitro, que vale 100 litros. E o quilolitro, que vale 1000 litros. Eu tô falando em litro, não é ml, tá? Beleza? Show de bola? Pronto. Agora, quem são os menores do que 1 litro? Digamos que eu tenho uma garrafa que ela tem 1 litro. Se eu pegar essa garrafa e dividir em 10 partes, eu vou ter 1 decilitro. Se eu pegar essa mesma garrafa e dividir ela em 100 partes iguais, eu vou ter 1 centilitro. E se eu pegar essa mesma garrafa de 1 litro e dividir ela em 1000 partes iguais, eu vou ter 1
litro. Por isso que o ml é 1000 litros. Sacou? Pronto, show de bola. Os múltiplos de um litro são pouco utilizados. De todos os submúltiplos, o mililitro, que é o ml, é o mais utilizado. Gente, olha, uma dica que eu vou dar muito importante. Quando, ou na sua escola, ou quem for meu aluno, enfim, como a gente está falando aqui para um canal, né, que eu coloco sempre esses vídeos no meu canal no YouTube, que é Reforço Escolar Tia Lili, para que possa ajudar outras crianças, independente de onde elas estejam, a ter uma visão diferente do mesmo conteúdo, porque elas estudam esses mesmos conteúdos nessas séries. Enfim, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, certo? E eu não tenho como falar diretamente para eles, porque a gente está na pandemia e ainda não tem aula presencial. Mas quando se estuda as medidas, seja lá qual for, comprimento, massa, capacidade, enfim. O quadro de unidade, gente, ele é mega importante. Então, essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Primeiro, aprenda realmente fazer o quadro de unidade sem olhar para o livro. Segundo, aprenda realmente o local de cada medida no quadro de unidade sem olhar para o livro. Aprenda também as siglas. Problemas matemáticos, raramente vem o nome da medida. Ela vem sempre o símbolo da medida. Então, você pode se perder e se confundir. Outra coisa, quanto vale aquela medida em relação à medida padrão? No caso aqui das medidas de capacidade, é o litro. Então, eu preciso aprender os múltiplos e submúltiplos do litro, os nomes, a posição no quadro de unidades, quanto que cada um vale e qual é a sigla de cada um. Então, isso é uma dica mega, ultra, super importante que você precisa aprender. Então, a Tia Lili está dando essa dica para que você possa, de uma vez por todas, entender a importância de aprender esse quadro de unidades. É através dele que você não erra em relação à medida, faz a leitura corretamente e faz a transformação para qualquer medida de uma para outra, qualquer uma, corretamente. Então, uma vez que você aprendeu o quadro de unidades, você é top e ninguém mais pode dizer que não é. Certo? Ok? Então, olha só. Por exemplo, eu peguei aqui, tá? Como é o nome disso, meu Deus? Um repelente. Esse repelente, olha só, tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui ml. Você tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí, não sei se eu botei perto demais. Tá vendo? Pronto. Ele tem 100 ml. Então, isso significa que aqui dentro desse vidrinho, ele tem a capacidade de 100 mililitros. Certo? Beleza? Ok? Legal, né? Olha só que legal aqui, ó. Olha que massa. Tem a colher de chá, que é 2 ml, 2 mililitros. A colher de sopa, que é 8 mililitros. A seringa de uma injeção, ela tem a capacidade, essa daqui, né? Para 60 mililitros. O copo de vidro, esse aqui que ele está mostrando. É claro que tem copos de vários tamanhos, modelos, espessura. Mas esse vale 200 mililitros. A latinha de refrigerante, normalmente, ela tem uma média de 350 mililitros. A garrafa de refrigerante, é claro que tem variadas, mas essa do desenho tem 600 mililitros. A garrafa de água tem 1,5 litro. Então, ela tem 1,5 litro ou 1 litro e 500 ml. Certo? O balde tem 20 litros, é a capacidade do balde, certo? Ele aguenta até 20 litros. Muito legal, não é? Eu achei um máximo, sabe por quê? Porque tanto as medidas de massa, como as medidas de comprimento, como as medidas de capacidade, elas são usadas no nosso dia a dia. Qual de vocês já tomou uma águazinha mineral, gente, de garrafinha? E a pessoa diz assim, na loja, você quer a de 500 ml
Ou você quer a de 1,5 litro? E você não tem nem noção que você já está vendo matemática, né? Então, as medidas são mega importantes para o seu dia a dia, para você não errar e você poder aprender de uma vez por todas esse quadro de unidades aí, combinado? Pois, Tchilili fica por aqui. Até a próxima, meus amores.